mudar o assunto aqui, gente, mas vamos continuar na política. Por que o presidente Jair Bolsonaro criticou uma questão, gente, do Enem realizado no último domingo? Sabe quem que abordou essa questão? A desigualdade de gênero, com um texto sobre a diferença salarial entre os jogadores de futebol Neymar e Marta. Paulinha, que questão foi essa que incomodou tanto o presidente Bolsonaro? Pois é, era para discorrer sobre isso, sobre essa questão da disparidade salarial entre dois astros do futebol, um do futebol feminino, a Marta, e um do futebol masculino, o Neymar. Então vamos conferir o que é que pensa Jair Bolsonaro a respeito desse tipo de questionamento dentro do Enem. O vídeo é do Foco do Brasil, que está sempre ali na frente do Palácio da Alvorada conversando com o presidente, né? Vários apoiadores trazem inúmeras questões. Dessa vez o assunto foi o Enem. Vamos conferir. Você vê as provas do Enem, o banco de questões do Enem não é do meu governo, é dos governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, tratando o assunto. Comparando mulher jogando futebol e homem, por que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. O que o Neymar ganha por ano, todos os times de futebol junto no Brasil não faturam por ano. Como é que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Tá? É ela que faz o salário, ela que mostra aí para onde o mercado deve ir. Então faz umas questões absurdas, sempre pregando a igualdade, mas por baixo. Mais por baixo, né? A Marta, não sei se acompanha esse canal no YouTube ou se ela ficou sabendo, mas ela foi lá no Stories e fez um post que foi uma cutucadinha também de volta ali para o Bolsonaro. Vamos conferir o post da Marta. Ela está treinando ali com o uniforme da Seleção Brasileira de Futebol e escreveu o seguinte: uns serão lembrados como os melhores da história, já outros 3 pontinhos. Tá aí, Paulinha. Essa história entre Será Marta, que foi uma cutucada Neymar. direta? Parece, Talvez né, gente? sim, Acho talvez. que sim. Mas você é obrigado a concordar com o presidente nessa. Não, porque assim, primeiro... Você vai estar na lista primeiro dos é o seguinte, detratores o salário e dos que o Neymar recebe, que a Marta recebe no futebol, é um recorte muito pequeno já dos salários que todos os jogadores de futebol recebem. Porque aí já há uma disparidade. O Neymar, ele ganha muito acima do que 90% dos jogadores de futebol no Brasil ganham. Injustamente. E a Marta ganha muito acima também do que as jogadoras de futebol ganham. Acho que ela ganha 400 mil. 400 mil. É Por muito. mês. É muito, realmente. Tadinha, tá chorando. Há uma disparidade entre o futebol masculino e feminino? Claro que há. Mas isso por causa de um mercado consolidado do futebol, não só no Brasil, mas mundial. Né? O futebol feminino está agora, né? Nossa, você ia passar no Enem, Vini. Ia conseguir? Você ia responder Acertar essa isso? questão? Qual Mas o era problema redação dessa ou era questão? múltipla escolha essa? Você não ia passar, Não, era uma pergunta Era só. pergunta. Não era o Só tema uma da pergunta. redação. O Porque se a tema gente da tá redação falando- era capciosa, doenças vamos dizer mentais, assim. o estigma das doenças mentais no Brasil. Exato. Se a gente estivesse falando de um emprego normal em uma empresa, por exemplo, multinacional, que está lá, uma vaga aberta para os dois gêneros ali, você poderia até questionar por que o homem ganha mais e a mulher ganha menos. Agora, no futebol, é complicado, porque é uma questão de oferta e demanda. É isso aí. Né? E o mercado que o Neymar está inserido hoje é dominante pelos homens. É uma questão de isso aí. mercado. Existe desigualdade, João Pinheiro, no futebol? Existe desigualdade. E essa desigualdade, nesse caso, da disparidade de renda entre os jogadores masculinos e as jogadoras do futebol feminino, se deve, como o Vini apontou, a uma diferença brutal na demanda pelos dois. Muito mais gente quer ver os jogadores homens, o futebol masculino de times, as seleções. Então, dado esse fato, não tem como mudar a remuneração deles, porque vai criar um desequilíbrio ali com o que é a realidade da demanda. Por quê? Porque o que banca, no fundo, esses salários todos? Olha, é a demanda por jogos, a demanda por tickets, é o número de pessoas assistindo, que vão ver a publicidade que for veiculada ali, que vai permitir que a publicidade pague muito mais por aquele espaço, por um espaço do que por outro. Então, tudo isso cria as condições que possibilitam que o futebol masculino remunere o seu craque desta maneira e o futebol feminino remunere o seu craque de outra maneira. A gente podia inverter os papéis e pensar, por exemplo, no meio da moda. Como é que é a remuneração de uma top model feminina e qual a remuneração de... Eu não tenho nem certeza disso, hein, mas se eu não me engano, o modelo masculino, o top, ganha menos do que a modelo feminina. Por quê? Porque a demanda é outra. As pessoas querem muito mais ver o desfile de moda das mulheres do que o dos homens. Então isso acontece. Agora, isso quer dizer que a gente não possa criticar? Não. Por que a sociedade será que tem que ter necessariamente uma demanda tão desigual, um interesse tão desigual de assistir os dois futebols, sei lá como é que fala? Por
por que a gente não pode ter mais interesse também pelo futebol feminino? Um pouco menos pelo masculino, um pouco mais pelo feminino, acho que não faria mal a ninguém. Sem esquecer do fato de que isso é um dado objetivo da realidade. Até hoje, o desempenho na prática, no campo, das meninas do futebol feminino, ele é muito aquém do desempenho em campo do futebol masculino. Quando há jogo homens e mulheres, como houve recentemente com a seleção feminina contra o time sub-16 do Grêmio, a gente viu que realmente é muito diferente o desempenho dos dois no campo. Mas será que isso necessariamente quer dizer, então, que menos gente vai querer assistir o feminino? Não necessariamente. A sociedade pode mudar, a sociedade pode ter mais demanda pelo feminino, o que permitiria que uma craque como a Marta também aumentasse a sua remuneração. Adriles. A sociedade pode mudar, o Estado pode ajudar nessa mudança, criando um tipo de propaganda. Por exemplo, você tem muito mais demanda pelo cinema do que pela literatura ou que pela poesia. O Estado pode dar incentivos fiscais, pode fazer uma propaganda ostensiva em relação a algum tipo de arte ou esporte que seja pouco demandado, para ampliar, porque às vezes a sociedade não tem sequer dimensão do que está acontecendo. Por que a sociedade musicalmente decaiu tanto, para citar um exemplo aleatório? Antes, os morros, as favelas, as comunidades ouviam Ari Barroso, Pixinguinha, Noel Rosa, Cartola, que eram membros oriundos dessas sociedades assim, periféricas, né? E era uma música de primeira qualidade. Hoje houve funk ostentação. É uma coisa que nasce espontaneamente do povo ou é uma coisa feita de uma indústria de cima para baixo? Ou seja, o Estado pode intervir aí e perscrutar, investigar e trazer à tona novos talentos. Na questão do futebol, não tem muito mais a acrescentar. A demanda pelo futebol masculino, pelo histórico, pela questão de ser uma questão também de papel normativo, esporte mais violento, mais incisivo, mais agressivo, muito mais afeito aos homens também do que às mulheres e, por isso, mais popular entre todas as pessoas. A maioria das mulheres também não se interessam grandemente pelo futebol feminino, né? Assim como questões de cabeleireiro, de estilistas, de modelos. Existem certos nichos de profissão que não por uma questão de imposição machista, que são distribuindo mais interesses entre homens e mulheres. Você querer mudar isso e achar que isso tudo é base de um preconceito, é bobagem. Enfim. Ok. Paulinha, para fechar. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol feminino é bem mais popular do que o futebol masculino, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa tradição muito forte do futebol masculino. É o esporte nacional, né? Então, não é isso. São atletas que conseguem ascender para um mercado que tem mais dinheiro ainda, que é fora do Brasil. Então, ganhar muito mais. O futebol feminino está engatinhando, se a gente for imaginar, né, de tudo que aconteceu com o masculino. As meninas têm algumas que não ganham salário, que ganham, sei lá, vale, transporte, olha não lá. tem nem equipamento para jogar. Não, eu sei, mas tem gente que joga em times já, sabe, Adriles, que são profissionais do esporte e que não conseguem ganhar nada, assim, que já são contratadas e não tem contratos de trabalho horrorosos. Então, assim, isso é ruim, porque se você pensar num profissional do esporte, ele deveria ter um mínimo para conseguir render, né? Profissionais que vão para a seleção brasileira, algumas da seleção brasileira feminina, se você for ver o histórico... É remunerado, né? Não, para ir para a seleção, todo mundo é remunerado. Mas falando, tem algumas que não conseguem profissionalmente só jogar futebol e com isso se sustentar. Mesmo indo para a seleção. Por isso que a realidade da Marta é completamente diferente da realidade de A Marta, ela foi para um outro mercado. Ela joga nos Estados Unidos, onde o futebol feminino é estrelar, onde as pessoas apreciam muito. Então, assim, eu acho que tem essa questão cultural. Conforme ganha, né? Também vai embalando, as pessoas vão se interessando mais, as meninas vão tendo aqueles atletas como ídolos. A gente não teve as seleções de vôlei. Todo mundo queria jogar vôlei, 10 anos atrás não ganharia nem metade do que ela ganha hoje. Então é uma evolução. Acho que é uma Agora, evolução. O Neymar ganha mais que ela porque vende mais. Não, e teve uma comparação numa matéria, assim, a Marta fez, não sei quanto, fez o dobro de gols do Neymar, mas isso quer dizer nada também. Se você joga contra o Ibis, você faz 10 gols. O Neymar também jogou contra o Atibaia lá na Europa, fez um tanto de gol, mas depois perdeu. Então, assim, o padrão de excelência não determina a quantidade de gols que você vai fazer ou sua ação efetiva. Às vezes você joga com um time ruim e é um ótimo craque, às vezes você joga com um time bom e vira um perna de pau.